Sim, o nariz torto pode ser sim corrigido com a rinoplastia. A gente usa daí no caso fraturas, enfim, do osso nasal para poder fazer a correção do desvio. Às vezes o desvio é só cartilaginoso, ou às vezes o desvio é ósseo, enfim, existem vários tipos de desvios e várias formas de abordar esse desvio. Mas sim, é possível sim corrigir o desvio, o nariz torto, né, quando tem um desvio. Nem todos os casos ficam com roxo embaixo dos olhos, né, que a gente chama de equimose. Formam alguns hematomas que formam aquela equimose, que é aquele roxo embaixo dos olhos. Nem todos os casos ficam. Quando se tem fratura, a chance de ficar é maior, quando você fraturar o osso nasal, mas nem todos os casos ficam com essa equimose, esse roxo. O inchaço, sim, todos os casos vão ter um certo grau de inchaço, alguns mais, outros menos, né? Isso vai depender do tipo de técnica que vai ser usada, do que vai ser preciso do que é preciso fazer naquele nariz. Então, se é uma abordagem um pouco maior, um nariz um pouco mais trabalhoso, normalmente o inchaço é um pouco maior, mas nesses casos ajuda bastante o gelo nos primeiras 48, 72 horas para diminuir o inchaço e inclusive diminuir a equimose, aqueles roxos também, tá? Então isso é bem importante, a gente sempre orienta. Para os pacientes que usam óculos, normalmente a gente recomenda não usar nos primeiros dias, tá? Porque tem um edema, às vezes se tem fratura do osso nasal, tem a estabilidade do osso e isso pode interferir. Mas a gente tem um macete que a gente orienta, que é botar uma fitinha aqui, uma fita durex, enfim, uma fita para poder segurar o osso e não apoiar em cima do nariz. Mas normalmente poder usar o óculos em média, em torno da terceira, quarta semana, alguns casos mais, alguns casos menos. Depende do edema, depende de toda a avaliação no que a gente faz no pós-operatório. Então, normalmente a média é essa, 3 a 4 semanas, mas né, cada caso é avaliado. Mas mesmo assim, nos casos que a pessoa tem realmente um problema, não consegue usar lentes de contatos, a gente orienta alguns macetes para poder usar o óculos. Não, o pós-operatório não é muito doloroso, embora aqueles roxos e o edema acabam assustando um pouco, na verdade não é um pós-operatório doloroso. Parece, né, quando a pessoa vê, parece que foi atropelado em alguns casos, né, não é todos os casos. Então, hoje em dia até é menos, que a gente tem algumas técnicas que a gente faz que a gente não deixa tão inchado, não fica tão inchado, não fica tão roxo. Mas assim, aquilo pode assustar um pouco e parecer que é uma cirurgia dolorosa. Não é uma cirurgia dolorosa, normalmente no pós-operatório a gente recomenda dipirona, paracetamol, esses analgésicos comuns. Quando necessário, esses analgésicos já são suficientes. Claro que, logicamente, se mexer no nariz e ficar apertando, vai ter dor. Mas como não é uma região que a gente fica mexendo, não vai causar dor. Então é um pós-operatório bem tranquilo. O pessoal se surpreende até porque tem uma impressão de que é uma cirurgia bem dolorosa. Não, hoje em dia a gente usa técnicas que a gente deixa o nariz mais natural possível. Então aqueles narizes que ficavam muito levantado ou enfim, muito curto, hoje em dia a gente já tem um padrão melhor e técnicas melhores que a gente não deixa o nariz tão artificial, ou seja, não fica artificial, fica natural. E hoje em dia com as técnicas que a gente usa já é bem mais difícil de a pessoa ficar com aquele nariz estigmatizado de plástica, né? Então a maioria das vezes, eu acho que quase todos os casos a gente faz de tudo para que fique bem natural e hoje é bem raro aqueles narizes que todo mundo vê que foi operado. Então não é todo mundo que vai ver, só quem sabe que você fez que vai perceber. Bom, o planejamento da cirurgia é feito da seguinte forma: nós fazemos fotos pré-operatórias, tá? A gente conversa com o paciente, faz uma anamnese bem detalhada para entender o que ele não gosta, o que ele gosta no seu nariz, como ele gostaria, para a gente tentar chegar a um senso comum e aquilo que o médico acha que é importante fazer com aquilo que
o paciente quer fazer e o que a cirurgia pode dar. Então são 3 pilares aí que a gente procura unir, faz as fotos, a gente costuma fazer planejamento no computador, com a foto para exatamente ver como é que fica, simular a cirurgia para o paciente entender aquilo que passa na cabeça do médico, onde ele quer chegar. Logicamente não é uma garantia de resultado, porque mexer numa foto é bem diferente de fazer uma cirurgia, mexer nos ossos, mexer nas estruturas, mas a gente hoje em dia consegue chegar a resultados bem próximos e o principal disso é o paciente entender o que passa na cabeça do cirurgião. Porque um padrão estético para mim pode ser que não seja o mesmo padrão estético para você, para outro médico, então é importante essa avaliação e você fazer essa avaliação e conversar bem com o seu médico e se puder fazer essa simulação para você entender onde o seu médico quer chegar, qual o resultado que ele quer ter, se é o que você está esperando, para diminuir a chance de insucesso e frustrações, né? Bom, a recuperação, para o paciente poder voltar a trabalhar essas atividades, é em torno de uma semana. Mas assim, na primeira semana, se o paciente não se importa de inchado e com um curativo, já na primeira semana já pode voltar a trabalhar. Mas claro, o que não pode é esforço físico, né? Atividades que requer esforço físico, requer uma atividade intensa, isso carregar peso, enfim, essas coisas não pode. Aí é de 3 a 4 semanas, não pode fazer isso. Mas as atividades de escritórios, enfim, atividades que não requerem muito esforço, normalmente na segunda semana já pode ir, e se o paciente não se importar, até na primeira semana já pode ir. A cirurgia é uma cirurgia que a gente chama de ambulatorial. Claro, vai depender do tempo da cirurgia, de que horas é feito, mas normalmente faz de manhã e vai embora no final da tarde, não tem necessidade. E em relação à recuperação, aqueles roxos e o edema, o inchaço, né? Ele vai demorar mais que isso para se resolver, mas isso não impede de voltar para as atividades laborais, enfim. Depende, normalmente não, tá? Mas em alguns casos é preciso, não é tão comum. Hoje em dia a literatura e o que a gente tem visto, em torno de 30% dos casos precisa um retoque, uma reoperação, alguma coisa para melhorar que não ficou bem. Isso depende não só das mãos do cirurgião, porque depende da cicatrização, de como vai cicatrizar o seu nariz. Então isso é uma coisa individual que depende de cada paciente, então não tem como a gente prever isso. Então às vezes a cicatrização puxa uma parte para o lado, puxa para outra, ou e isso causa uma assimetria, alguma coisa que o paciente não gosta, e que se for em consenso com o médico, achar que realmente aquilo é uma coisa que tem que resolver e dá para resolver, se faz uma segunda cirurgia, um retoque que a gente chama, né? Que normalmente não tem custo para o paciente, né? De honorários médicos. Então, alguns casos podem precisar, não são todos, a grande maioria não precisa, mas isso pode acontecer independente da mão do cirurgião. Sim, inclusive hoje a gente chama essa cirurgia de rinoceptoplastia, porque a gente sempre mexe no septo, independente de ele estar desviado ou não, porque a gente tem que abordar algumas estruturas lá. Então, se o paciente já tem um desvio de septo, a gente já corrige tudo na mesma cirurgia. Sim, é possível, a gente faz e é o indicado. Porque se fizer primeiro uma cirurgia para depois fazer a outra, a segunda cirurgia sempre vai ser mais difícil, porque as estruturas já foram abordadas, tem uma cicatrização, um tecido cicatricial que é bem mais difícil de abordar, os planos ficam mais difíceis de ser atingidos. Então, o ideal, e a gente sempre recomenda fazer no mesmo tempo operatório, as 2 cirurgias. Nem sempre é preciso fazer a fratura do nariz. Alguns casos que o paciente tem um dorso bonito, a largura dos ossos nasais adequadas e não tem um desvio nasal dos ossos nasais, a gente não precisa fazer a fratura nasal. A gente faz mais a fratura quando precisa reduzir o dorso do nariz, existem ossos tortos, ou enfim, precisa abaixar aquele ossinho que tem aqui, às vezes fica o osso aberto aqui, o teto aberto, que a gente chama, que a gente precisa fazer a fratura. Mas assim, o mais importante é saber que a fratura não é um bicho de 7 cabeças. Muita gente se assusta por causa que diz fratura, que tem que quebrar o nariz, enfim, existem vários mitos aí, né,
que acontecem por aí, mas hoje em dia a gente sabe que é bem tranquilo. A fratura hoje em dia não é o que assusta, não é uma coisa que o paciente tem que se preocupar, mas não é todos os casos não que precisa. Sim, é possível fazer uma simulação no Photoshop, é o programa que eu uso, para a gente poder sentar e alinhar as expectativas, como eu falo, para o paciente principalmente entender o que passa na cabeça do médico, onde ele quer chegar, qual o resultado que ele pretende obter, que pode ser uma coisa diferente que o paciente tem na cabeça. Então a gente mostrando, às vezes o paciente diz, não é isso que eu quero, e aí a gente consegue conversar e ajeitar algumas coisas e até em alguns casos faz uma simulação do que como o paciente quer e a gente vê que a gente não consegue obter esse resultado, ou é um resultado que não vai ficar natural e a gente tem que orientar bastante o paciente sobre isso. Então é bem importante fazer essa simulação. Lógico, não é garantia de resultado, jamais o médico pode garantir que vai ficar igual, mas é uma avaliação bem importante que a gente tem que fazer para que o paciente entenda onde o médico quer chegar. E o médico poder, inclusive, planejar a cirurgia, quantos milímetros vai tirar ali, quantos daqui. Então isso é bem importante, a gente usa sim e é possível fazer. Bom, essa é das mais feitas, para mim, nas redes sociais, e-mail, enfim, secretária. Eu acho que todos os médicos que operam nariz deve ser essa pergunta mais frequente. Qual o valor da cirurgia? Bom, o valor da cirurgia depende do tempo cirúrgico, da técnica anestésica envolvida, da técnica anestésica que vai ser usado, né? Da técnica cirúrgica que vai ser usado, né? Do quão complexo é aquele nariz, se é uma cirurgia um pouco mais simples, se tem muita coisa para ser feita, se vai interferir no tempo cirúrgico. Então são várias coisas que interferem no valor da cirurgia. Então assim, isso nenhum médico pode dar, até porque o CFM, o Conselho Federal de Medicina, proíbe dar orçamento sem uma avaliação. A gente precisa fazer uma avaliação para passar um orçamento direitinho, para ver qual o tempo, qual a complexidade, se vai precisar de enxerto, se tem que tirar enxerto do próprio nariz, se é um enxerto da orelha, se é um enxerto da costela, enfim, são várias coisas que interferem no preço da cirurgia. Eu sei que é uma coisa que o paciente quer muito saber, mas é uma coisa que o médico não pode dar antes da cirurgia, porque não tem como prever. Então, essa pergunta, eu acho que não é mais importante para você fazer, embora, claro, deve haver um planejamento financeiro para isso, né? Mas o principal passo é conversar com o médico, entender, aí ele vai lhe passar o orçamento e aí você vai conseguir planejar de uma forma mais tranquila toda essa parte financeira e toda a relação às suas expectativas da cirurgia. Bom, a idade que pode ser feita depende do crescimento nasal, ou seja, pacientes muito novos, como 12 anos, 10 anos, não é possível fazer porque o crescimento nasal não terminou, então não adianta mexer numa estrutura que depois vai continuar crescendo e vai mudar todo o resultado que foi feito. Então, inclusive pode interferir no crescimento da face. Então não é feito antes de 15, 16 anos, normalmente em homens até um pouco mais, 17, 16, 17 anos. Isso vai depender da avaliação que o médico faz, pode ser confirmado com raio-x do crescimento ósseo. Mulheres, às vezes um pouco antes, depois da primeira menstruação, normalmente o crescimento nasal já terminou e aí nesses casos já é possível fazer. Mas isso é uma coisa que o médico vai avaliar, mas é em torno disso, 15 anos, tá? Para ficar uma média, é em torno disso. Sobre qual a melhor época para fazer a rinoplastia, não existe uma época ideal. Tanto no inverno quanto no verão pode ser feito, isso o resultado final não muda por conta disso, tá? Algumas coisas que o pessoal acaba preferindo fazer no verão é por causa que tem as férias. Outros pacientes preferem fazer no inverno também, porque daí tem umas férias, embora às vezes sejam mais curtas, mas às vezes, né, quando se tem a férias escolar, ou enfim, faculdade, se pode fazer também. Então essas são as coisas que os pacientes se preocupam mais, mas não tem uma época ideal. Lógico que no calor
às vezes fica um pouco mais desagradável porque não pode pegar sol, não pode, enfim, até o edema diminuiu, o inchaço diminuiu e os custos diminuir, não pode pegar sol, então às vezes o paciente tem que deixar de ir à praia, então são coisas que ele pesa, tem paciente que não gosta de ir à praia, enfim, então não existe uma época ideal, depende do paciente, qualquer época se pode fazer e o resultado final não interfere pela época que vai fazer, inverno, verão, enfim, primavera, outono, todas dá para fazer e o resultado não muda.